Glória a Deus. Graças a Deus pelos maravilhosos milagres. Deus cura hoje. Deus gosta de consertar e curar as pessoas. Deus gosta de consertar e de restaurar. Deus é um Deus que quebra, não é um Deus que desencoraja, que deprime. Deus é um bom Deus, Ele ama você. Amém? Ele ama você. E alguns não conhecem esse fato tão básico, importante a respeito de Deus, que Deus é um Deus de amor. E essa foi a fonte e a raiz do pecado original. O diabo veio para Eva e disse: Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? O diabo sempre apresenta a Deus como se ele não fosse generoso, como se estivesse retendo algo de você, que Deus só pensa nele mesmo e na sua vontade, e não está nem aí para você. Mas a cruz de Jesus Cristo destruiu essa mentira. Que Deus, que nos ama tanto, que não precisava entregar Jesus, enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. Amém? Nós falamos na semana passada como Deus é um Deus justo quando nos justifica. A pergunta proposta no livro de Jó foi: como um homem nascido de mulher pode ser justo diante de Deus? Até nossos pensamentos são pecaminosos. Como pode um homem que nasceu de uma mulher ser justo diante de Deus? Vamos abordar isso daqui a pouco, mas o incrível é que Deus tinha feito um plano. Não esqueça que Deus é um santo Deus. Se Deus comprometer sua santidade, todo o universo desintegraria. A palavra de Deus não valeria. Descrevemos isso como justiça de Deus, a sua retidão, sua santidade. Mas a Bíblia não define Deus como sendo santidade. Diz que Deus é santo em todas as suas ações. Deus é santo em tudo o que faz. Santidade convém à tua casa, Senhor. Mas a essência de Deus é o amor. Quer dizer, Deus sacrifica-se a si mesmo, como vimos na cruz. Se entrega. Deus ama sem fazermos nada para merecer. Sempre queremos que Deus nos ame por termos feito algo para Ele. Queremos que Ele tenha um motivo. Mas se houvesse um motivo, não haveria graça. Deus nos ama por causa de si mesmo. Deus é bom para nós porque Ele é bom. Não porque sejamos bons. Deus é bom para com você porque Ele é bom. Nossa alegria deve estar nele. Posso ter um amém? Deus encontrou uma forma, através da morte de Cristo por nossos pecados. Cristo se tornou culpado pelos nossos pecados. E a santidade de Deus tomou nossos pecados e colocou sobre Cristo. Vemos isso retratado pelos séculos, desde o tempo de Adão e Eva no jardim, quando Deus matou o animal e cobriu Adão e Eva que haviam pecado com sangue, provando que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E de aí em diante, todo cordeiro pascual, todo cordeiro, todo touro que era posto sobre o altar dos judeus através dos anos, todos indicavam que viria um cordeiro um dia sem pecado. Por isso, quando Jesus veio, João Batista apontou para ele e disse: eis, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Finalmente ele veio. Amém? Deus não encontrou nenhum homem na terra para morrer no nosso lugar. Porque todos os homens têm pecado em seu sangue. Daí a necessidade do nascimento virginal, onde a semente foi depositada, a semente eterna, o verbo eterno que se tornou carne, aquele que estava com Deus no princípio. Não existem três deuses. Esse é o mistério da Trindade. 3 em 1 e 1 em 3. Mas aquele que estava com Deus no princípio, em Provérbios diz que ele era cada dia as suas delícias, regozijando-se no mundo habitável. Esse ser desceu. Ele foi colocado como um feto no ventre da sua mãe. Não houve envolvimento humano, porque Deus não podia se contaminar com sangue humano na formação de Jesus. Amém? Todo o sangue do bebê veio diretamente do Pai.
Agora descobrimos cientificamente que Maria não podia ter dado seu sangue. A placenta serve para alimentar o bebê e extrair as impurezas. Deus já sabia disso antes da ciência descobrir. A importância do nascimento virginal. Tudo isso tinha o propósito de mostrar que essa criança era um cordeiro perfeito pelos nossos pecados. E com sua morte, Deus descobriu uma forma. Deus encontrou uma forma para que a sua santidade não fosse colocada para trás, como se Deus dissesse, eu sei que eu sou justo, tenho que punir o pecado. Como um juiz não valeria absolutamente nada se ele se assentasse na bancada de juiz e pronunciasse juízo e declarasse inocente um criminoso da pior espécie. Se ele inocentasse e o soltasse, não teria valor, seria um juiz iníquo. Precisava de exame mental. A sociedade desmoronaria se não existissem leis. Assim, Deus é justo e sua justiça é inegociável. Mas por causa da cruz, o Cristo justo morreu por todos nós, os culpados. O inocente, correto? Por aqueles que pecaram contra Deus. Deus encontrou uma forma. Vejam, irmãos, hoje, se Deus rejeitar um pecador, se Deus rejeitar um miserável pecador, Deus estaria dizendo o que Cristo fez na cruz não tem nenhum valor. Certo? E Deus teria que se desculpar com Jesus. Mas Deus não precisa pedir desculpas a ninguém. Sabe por que ele não precisa pedir desculpas? Porque nunca falhou quanto às suas palavras, pensamentos e atos. Deus é gentil, mas nunca tem que se desculpar. Amém? Eu sei que alguns querem que ele peça desculpa. Não é como eu e você, nunca se arrepende de nenhuma de suas palavras. Não precisa voltar atrás. Quanto às suas ações, não tem do que se arrepender. Nós precisamos, mas Deus não. Deus não precisa, como disse, pedir desculpas a Jesus, porque Deus o enviou com este propósito. Assim, agora a sua justiça foi magnificada. Se o diabo vier contra Deus e disser, como essa pessoa, aquela irmã ali, aquele irmão ali, como ele pode adorá-lo como um filho? E Deus diz, ele é meu filho. Como pode ser? Deus diz, seus pecados foram pagos. Mas o Senhor disse que quem pecar tem que morrer. E Deus mostra para o diabo a cruz. Vou dizer algo sobre o diabo. Ele entende a lei, mas não entende a graça. Graça é incompreensível para ele. O diabo é um advogado. Eu quero dizer para todos os nossos advogados, amigos, quero dizer para os amigos advogados que Jesus tem sido um advogado por 2000 anos, nos representando à destra de Deus. Você me acompanha? Eu queria estabelecer essa base. Deus hoje é justo em fazer o homem justo. O que quero dizer é que se Deus não faz você justo quando você vem diante dele, certo? Ele se torna injusto, se não justificar o pecador. Injusto para com o que Cristo fez. Mas, pastor, Deus não podia nos fazer justos sem o sacrifício de Cristo? Foi um sacrifício muito duro, muito custoso, que Deus realizou. Mas não tinha outra forma. Não tinha outro jeito. O pecado tinha que ser punido. E o pecado foi punido. Nossa vida de pecado foi punida no corpo de Cristo. Isso não faz o pecado ser algo mais leve. Na verdade, demonstra como o pecado é sério e terrível. Que o Filho de Deus teve que morrer. Por outro lado, demonstra o amor de Deus. Quão maravilhoso é o amor de Deus por nós. Como Ele nos ama. Foi o seu Filho que teve que morrer. Não eu e você. Vamos lhe dar louvor, igreja. Aleluia! Esse é o glorioso evangelho que pregamos. Essa é a maravilhosa redenção que Cristo fez em nosso lugar. Lembre sempre disso. Eu vou usar a linguagem do livro de Romanos, inspirado pelo Espírito, a fim de ser justo e justificador. Ou seja, não é com misericórdia e pena que Deus o torna justo. Deus não está dizendo, eu posso fazer você justo com ou sem a cruz. Não, isso é impossível. Se Deus agisse assim, ele não seria justo. Deus teria que encontrar um fundamento para nos justificar. E esse fundamento foi concedido pela cruz de Cristo. Aleluia! Deus é bom.
Veja, se tivesse um criminoso diante de você e você fosse juiz, um criminoso horrível, um homicida está diante de você, certo? Mas ele está diante de você e você é o juiz. Imaginemos que você amasse essa pessoa. Isso seria estranho, muito estranho. Quantos entendem? Você olha para ele e você tem compaixão dele. Você o ama. Não tem nada a ver com o que ele fez, mas você é assim. E você ainda quer fazer algo por ele. Quer assumir a sua culpa. Isso é incrivelmente estranho. É assim que você pensaria, não é? Ninguém faria isso. E, para piorar, para ficar mais estranho, não somente o ama, não somente quer ocupar seu lugar, você quer dar para ele as riquezas da sua herança. E você tem muitos bens na sua herança e quer entregar tudo para ele. Ele vai viver no seu lugar e você vai morrer no lugar dele. Você diria, para com isso, não existe gente assim. Ninguém é assim. Mas houve um. Esse Deus que os homens chamam de tantos nomes, apontam para cima e dizem, o cara lá de cima, o Deus poderoso, amigo, é dele que falo. Ele nos ama. Ele ama os pecadores. E entregou o seu filho para morrer por nós. Que Deus glorioso! E as pessoas ainda acreditam que ele é contra elas? Não, Deus é por elas. Ele pagou o resgate por elas. Rapidamente vamos falar sobre Jó. Eu tenho falado de Jó nos últimos sermões, mas quero focalizar na vida de Jó, para entendermos, e eu sei que já compartilhei esse assunto muitas vezes, a sua história em muitas pregações. Você sabe que eu amo a história de Jó. Eu amo as verdades. Eu não gosto do que aconteceu com ele, mas amo as verdades que Deus revela nesse livro. Existem muitos personagens no livro de Jó. É um livro super interessante. O livro de Jó, no cânon das Escrituras, é parte dos livros chamados de livros poéticos. Livros de sabedoria. O livro de Jó, Provérbios e Eclesiastes. São 3 livros de sabedoria. Ok? Não é sabedoria como da poesia comum. É escrito em linguagem poética, prosa, mas é poesia hebraica. A poesia hebraica raramente tem rima, mas revela uma verdade. Apresenta verdades como provérbios. Tem 2 linhas que dizem a mesma coisa, ou 2 linhas que se contrastam, no lugar de comparar. Assim a poesia hebraica. Está pronto? Vejamos o capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem. De onde vem a metralhadora Uzi? Seu nome era Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Acredito que é melhor, antes de entrarmos na história de Jó, que vejamos a narrativa do Espírito Santo a respeito de Jó. Para que quando enxerguemos seu sofrimento, não pensemos que é uma pessoa má que está sofrendo. Era um homem temente e justo diante de Deus, íntegro e se desviava do mal. Estamos falando de uma pessoa que, se vivesse nos dias de hoje, o chamaríamos de um crente. Alguém que Deus declarou justo pelo sangue do seu filho, alguém que Deus chama de filho ou de filha. Ainda assim passa por dificuldades e diz o que está acontecendo. Ok? Amém? E algumas vozes dirão, isso é por causa do seu pecado. Está passando por isso por causa desse determinado pecado, ou pecados do passado. Isso é verdade. Existem muitos ensinamentos no cristianismo que dizem que se você passa por um problema é porque fez alguma coisa errada. Cometeu algum erro, algum pecado no passado. Perdeu seu filho, perdeu a saúde, tudo isso por causa do pecado. Isso é verdade. Eu quero começar minhas palavras dizendo para você que muitas coisas que aconteceram com Jó, e a propósito, o sofrimento de Jó durou somente 9 meses. Guarde isso, por favor. Perceba que o livro contém 42 capítulos. 42 capítulos. Mas a maior parte relata conversas entre os personagens. Os 3 amigos de Jó, o próprio Jó e uma terceira pessoa que é um tipo de Cristo, Eliú, além do próprio Deus.
E a narrativa da história compõe 42 capítulos, certo? Está pronto para as próximas 42 horas? Não faça isso, pastor, não faça isso. Certo? Por favor, não se preocupe. Veja, o Senhor está comigo, Ele é longânimo e paciente. Mesmo que você não seja, eu vou tentar passar para você as principais verdades, ok? A propósito, esse é o livro mais antigo da Bíblia. Jó provavelmente viveu antes de Abraão, certo? E, apesar de ser o livro mais antigo, ele não foi o homem mais velho. Ele viveu antes de Abraão. É muito interessante que a história de Jó não é sobre Israel, porque Israel não existia. Israel procedeu de Abraão. Israel é o povo da aliança, após Abraão, a partir de Abraão. Não encontra verdade sobre Israel e também não encontra verdade sobre a lei. Apesar de falar de adultério, de mentira, de assuntos relativos ao código moral, mas a lei não havia sido dada para Israel nessa época. Mas os princípios são universais, você entende? Muitas verdades são vistas em Jó. A propósito, sendo o livro mais antigo da Bíblia, é interessante que podemos encontrar muitos fatos científicos, bem antes que a ciência comprovasse esses fatos, ou os descobrisse. Por exemplo, em Jó 26, verso 7, diz que Deus suspende a terra sobre o nada. Como saberiam que Deus suspende a terra sobre o nada? Eles mandaram, por acaso, uma nave espacial à Via Láctea e de lá observaram. Como sabiam? Deus, o Criador, inspirou o escritor. Existe um outro versículo que diz que o homem é conhecido por suas mãos. E as mãos se referem às suas impressões digitais. Antes da ciência descobrir a identificação por digitais. E fala de como as nuvens contêm água e a água é derramada no mar. Fala da condensação já no livro de Jó. Muito interessante. Se frequenta a igreja, lembra que eu falei disso. Fala da constelação Orion, as Pleiades, quando está perdido no mar e é um marinheiro, e se perder os instrumentos de navegação por algum motivo, uma coisa pode procurar na noite escura para encontrar o caminho. Existe algo chamado Cruzeiro do Sul. Deus colocou uma cruz para dizer onde está o sul. Literalmente, existem estrelas em forma de cruz. Se você encontrar a cruz, encontra o caminho de casa. Aleluia! Os australianos usam em sua bandeira, mas é para todos nós. É para todos. Mas não vamos estudar sobre o pano de fundo e a verdade histórica desse livro. Isso já está comprovado. Não vamos falar de fatos científicos para aqueles que gostam da ciência. Queremos extrair as lições que o Espírito Santo quer que aprendamos. Já falei muito, vejamos aqui, está claro que ele era um homem que Deus considerava. Depois Satanás veio e Deus disse para ele: tens visto o meu servo, ele o chama servo, um homem temente e evita o mal, irrepreensível e íntegro, até mesmo Deus o considera assim. É isso que Deus diz de nós hoje, que somos justos, íntegros, perfeitos em Cristo, não em nós mesmos, em Cristo. Amém? É isso que Deus diz de nós. Mas o fato de você ser irrepreensível e íntegro não quer dizer que não exista nada para Deus tratar. Você me escuta? A justiça própria é a principal raiz que Deus quer arrancar das nossas vidas. Por essa razão, Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco para tirar essa raiz de justiça própria que diz: todos são culpados, menos eu. É a culpa do pastor, daquela ou da outra pessoa, nunca sou eu. É culpa dos meus pais. Tudo isso é culpa dos meus parentes. É culpa do governo. Isso é um sinal de justiça própria. Muitos não creem que tem justiça própria. Jó não acreditava. Mas eu quero afirmar que a raiz de todos os seus problemas era a justiça própria. Agora, Satanás fez ficar pior.
É por isso que alguns que pregam a palavra da fé, e eu sou um pregador que prega a palavra da fé, mas muitos não acreditam que Deus lida com as pessoas. Eu creio que Deus lida conosco. O que me refiro é, Deus disciplina. Deus, como pai, disciplina seus filhos, mas Ele não faz isso através de acidentes de carro. Deus não disciplina com enfermidades e doenças. Um pai não disciplinaria seu filho assim. Quando isso acontece, quem é o ator? Satanás. O diabo existe, mas era Deus que queria extrair essa raiz. Ok? Por isso Deus deu permissão para que isso acontecesse com Jó. Alguns pregadores chegam a extremos e dizem: Deus não teve escolha, Satanás veio a ele não teve outra escolha. Satanás disse: o Senhor abençoa Jó, Jó é abençoado. Se nós lermos o que diz o versículo 3, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, veja a riqueza dele. E o diabo disse: sabe por que ele teme ao Senhor? Sabe por quê? Porque o Senhor o abençoa muito. Tira tudo para ver se ele será íntegro. Deus é um Deus que diz: eu não tenho outra escolha. Ele está em suas mãos. Por causa do seu temor, ele está nas suas mãos. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus permitiu o diabo um certo movimento, contudo limitado, para arrancar a raiz de justiça própria de Jó. Mas a forma como o diabo fez foi extrema. E aqui eu quero assegurar você que eu creio que a tribulação de 9 meses de Jó não pode acontecer com você. A disciplina sim, porque Deus ama você. Ele trata a justiça própria. Não esqueça, Jó disse assim: eu gostaria de ter um intermediário. Alguém que esteja entre eu e Deus, que segure a minha mão e a mão de Deus e interceda como um advogado. Jó não tinha isso. Eu e você temos. Seu nome é Jesus. Amém. Nós temos um dos nossos que está nos céus e está à destra do Pai. Eu sei que Ele é Deus, mas Ele está como homem glorificado, homem perfeito, e o seu coração tem afeição pelos homens. Ele sabe o que você passa porque viveu como um homem. Por isso ele se tornou completo e perfeito por seu sacrifício. Como Deus, ele pode ser compassivo. Para se identificar com o homem, tem que ser um homem. Por isso Jesus se tornou homem. Ele também se tornou homem para ser nosso Redentor. Voltemos ao texto. Percebemos também que Satanás se apresentou diante de Deus com os anjos. Entre os anjos de Deus, parece que ele tinha direito de estar ali. O trono de Deus é santo, você entende? Como então esse espírito ímpio estava diante de Deus? Veja, o fato é esse. Eu não acredito que esse acesso esteja ainda aberto para ele. Nos dias de hoje. Está me escutando? Naquela época, Deus não tinha um intermediário, um mediador, um advogado, nosso defensor, à destra de Deus. Em segundo lugar, o diabo podia ter acesso a Deus. Hebreus diz que Jesus tomou seu sangue e subiu para os céus e aspergiu o tabernáculo celestial. Se você estudar o ritual judaico de purificação, o sangue era aspergido 7 vezes no chão do tabernáculo, em frente da arca. Li isso alguns anos atrás, o Senhor falou comigo e disse: é por isso que Satanás não pode entrar mais. Eu perguntei: por que o Senhor deu a ele esse lugar? Deus disse: eu nunca dei esse lugar a ele. Pertencia a Adão. Aquele lugar pertencia a Adão. Adão traiu ao Senhor, entregou tudo que possuía ao diabo, por isso o diabo tinha um lugar de acesso. Por ter aquele lugar, se tornou acusador diante de Deus. Me escuta. Ele não acusou Deus diretamente, mas disse que Deus o abençoava, por isso Jó era fiel. O diabo sabia que Deus amava Jó. Ferir Jó feriria a Deus. Pessoas ruins sabem que se ferir o seu filho, ferem você. Isso é extrema maldade. Tem maldade e extrema maldade. Pessoas más ferem você. Extremamente maus ferem seus filhos. O diabo é extremamente mau.
Você me acompanha? Continuemos, não se preocupe, o que aconteceu com Jó não pode acontecer com você. Temos Jesus como nosso advogado, vemos que algumas partes é a ação de Deus, outras é do diabo. Certo? Um pouco depois disso, o diabo deixou a presença de Deus, imediatamente vieram os problemas, vieram os sabeus, atacaram, levaram os bois e mataram os servos de Jó. E se sucederam problemas, tragédia após tragédia aconteceram com ele. Os caldeus vieram, atacaram os camelos, levaram-nos embora. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e ele perdeu tudo o que possuía. E pior de tudo, um vento muito forte que veio do deserto e seus 7 filhos e 3 filhas estavam celebrando um banquete na casa de um deles. O vento atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Perdeu todos os filhos em um dia. Depois o próprio Jó foi coberto de feridas, da sola dos pés à cabeça. Eu noto que é interessante quando falo da enfermidade é do pé para a cabeça. Quando falo da cura é da cabeça para o pé. Isso mostra que a enfermidade vem do inferno. E a saúde vem do céu. Amém? Ele apanhou um caco de louça com o qual se raspava, e ele dizia, bendito seja o nome do Senhor. Algumas coisas que Jó disse não eram exatas. Vemos depois que coisas que ele disse a respeito de Deus não eram exatas. Mas seus 3 amigos vieram, pense bem, tragédia após tragédia. E era o diabo que estava por trás. Não foi o relâmpago, não foi o tufão. Hoje chamam isso atos de Deus. Não são atos de Deus. Não são atos do meu Pai. Porque no céu não existem hospitais. Nos céus não existem emergências. Tudo é lindo no céu. Amém? Não são atos de Deus, são atos do diabo. Amém? O diabo tenta confundir as ações de Deus. Era com permissão de Deus, mas ele fez ficar pior. Deus deixou registrada essa história para que possamos aprender. Quando passarmos por tribulações, vejamos a perspectiva correta do que Deus quer. Em Tiago, capítulo 5, a Bíblia diz, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. O Pai Celestial é misericordioso e compassivo. Veja o resultado final, certo? Existem muitos personagens envolvidos. Por exemplo, Israel pecava, Deus dizia basta, e tirava sua mão de proteção, e o inimigo chegava. Se não reconhecer a Deus, ele se afasta. O povo engraçado não reconhece Deus muitos anos, quando o desastre vem, eles dizem, onde estava Deus? Obviamente, esse mundo não está totalmente sob controle de Deus. Mas o reino de Deus está dentro do seu povo. Seu reino está dentro de nós. Certo? Voltemos à história. Tragédia após tragédia aconteceram com Jó e agora estava enfermo e se coçava com cacos de louça. E seus 3 amigos vieram. Esses amigos eram amigos sinceros. Eles não vieram para trazer mais problemas. Não planejaram trazer problemas. Vieram para confortar Jó. Mas adiante Jó os chama de pobres consoladores. Começaram bem e terminaram mal. No final, Deus teve que pedir que Jó orasse por eles e fizesse uma oferta por eles. Mas, na verdade, eles vieram como amigos sinceros que vieram confortá-lo. Eles vieram, cercaram, e a Bíblia diz que os nomes dos seus amigos eram... ele era o líder, por isso menciono primeiro, Bildade e Zofar. Fácil de lembrar. A propósito, Bildade era um suíta. Ele era filho de Suá. Precisava de muito desodorante porque ele suava. Ok, só foi uma brincadeirinha, glória a Deus. Pastor, essa foi forte. Eu sei. Imagino que minha esposa passa, ela tem que viver comigo. Assim, temos Zofar, Bildade de Suá e temos Elifaz, certo? Esses 3 amigos vieram a Jó. Se observar o livro de Jó, vai ver que no momento que os 3 amigos chegaram, Satanás deixou de ser mencionado. Porque sabia que com esses 3 amigos, ele não era mais necessário. Você tem amigos assim?
Amigos que fazem o papel do diabo. O diabo é acusador, mentiroso, crítico. No momento que o diabo vê esses amigos, ele diz: meu trabalho acabou. É hora de tirar um cochilo. Uma siesta. E os três amigos começam. Primeiro ele faz. E se percebe que os três tinham argumentos. E muitas vezes os argumentos eram corretos. Não eram incorretos, por assim dizer. Mas foram aplicados de forma errada. A Jó. Vou repetir. Quantos entendem? Verdade, fora de contexto, se torna uma heresia. Ou seja, quando diz uma verdade para alguém, se assegure que a verdade está na hora certa. Não fale tudo que sabe. Tem que ser no momento certo. Existem coisas que Deus me deu há muito tempo e eu não compartilhei ainda com vocês. Às vezes acabei falando e causou problemas. O momento não era propício. Assim, eles falaram verdades, bem como algumas mentiras. Mas os três argumentos tinham algo a dizer. Eu vou explicar agora, bem rápido. Ele faz o líder dos três. Eles eram verdadeiros amigos. Começaram bem e começaram a falar. Veja o argumento de Elifaz. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os ímpios sofreram destruição? Ele disse a Jó assim: ei, Jó, você já viu algum inocente perecer? Isso foi um golpe muito baixo em Jó. Ele disse: ei, Jó, você não é inocente, deve ter algum pecado na sua vida, por isso você está sofrendo tanto. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Alguns cristãos têm essa teoria. Ok? Lembre-se que existem tribulações. E quanto mais justo você é, mais perseguições sofrerá. Isso está na Bíblia. Falo de perseguição pelo nome de Jesus. Não falo de perseguição por algo estúpido que você fez. Depois não diga que está sofrendo perseguição. A Bíblia diz que não devemos ser perseguidos por fazer o mal. Amém? Mas se defende o nome de Jesus e alguns perseguem você, se alegre. Quando alguém é perseguido pelo Senhor, sua face brilha. Ok? Ele diz, pelo que tenho observado, pelo que eu tenho visto. Anote isso. Ele arguia pela experiência. A experiência, alguns dizem que a experiência é a mãe da sabedoria. Não é. Isso não está na Bíblia. Se esperar experiência, vai ficar bem velhinho. Às vezes ficamos confusos porque experimentamos algo como resultado disso e outra vez o resultado é outro. Só existe uma coisa que oferece a verdade e é esse livro santo. Cada palavra é inspirada por Deus. Amém? Assim, ele argumenta da experiência. Ele disse, pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos. Uau! Pelo vento de sua ira eles perecem. E Jó ele está tremendo, ele está tentando respirar. E ele chega e diz, Jó, qual foi o inocente que chegou a perecer? Ele chuta Jó que já está caído. Então chega Bildade. E Bildade, seus argumentos não procedem da experiência. Você vai ver. Veja o que Bildade disse. Pergunte às gerações anteriores e veja o que seus pais aprenderam. Se referia aos dias anteriores, aos pais. Se baseava na tradição. Ele argumentava segundo a tradição. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada, nossos dias na terra não passam de uma sombra, acaso eles não o instruirão e não lhe falarão? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Ou seja, Jó, sem pântano não tem papiro. Você entende? Pântano é uma figura de pecado. Lama. Você é lama, Jó. De onde nasceria o papiro? Era terrível.
Sem água cresce o junco, mal cresce, antes de ser colhido seca-se mais depressa qualquer grama. Esse é o destino de todo que se esquece de Deus. Assim perece a esperança do ímpio. Quem é o ímpio aqui? O ímpio perecerá. Com amigos desse tipo, você não precisa do diabo. Por isso Satanás desaparece da história. Ele foi tirar um cochilo. Tem amigos assim? Minha sogra. Brincadeira. Você tem amigos assim? A minha sogra é maravilhosa. Verdade. Até parece que o diabo está falando pela boca deles. Assim, ele argumenta a partir da experiência, que Bildad argumenta a partir da tradição. A tradição diz isso, diz aquilo outro. Ok, mas não são verdades. Algumas dessas palavras têm alguma verdade, mas são aplicadas de forma equivocada. Principalmente o terceiro, que foi Zofar. O terceiro amigo, Zofar, argumenta a partir da legalidade. Como advogado, legalista. Tudo segundo a lei. Legalismo, não segundo as leis de Deus. Seguia a lei. Era um legalista. 2 mais 2 são 4. Nunca é 5. Vejamos o que diz Zofar. Contudo, se você lhe consagrar o coração, está dizendo, Jó, você não fez isso. Por isso está acontecendo. Se você consagrar o coração, estender as mãos para ele e se afastar das suas mãos do pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, o que ele dizia era uma verdade. Então você levantará o rosto sem se envergonhar e serás firme e destemido. São verdades. O que ele diz é verdade. Correto, mas não é aplicada corretamente. Jó não deveria ser o recipiente disso. Por isso eu me preocupo muito com pessoas pegando passagens que são para os judeus, que eram rebeldes, e então começam a aplicá-las ao povo de Deus para os ferir. Está entendendo? Certo? Toda a Escritura é inspirada por Deus, mas nem toda a Escritura se aplica a nós. Quando o versículo diz, o Senhor lhe repreenda Satanás, semana passada lemos, na visão de Zacarias, essa repreensão não é para você. Quando Jesus disse, ai de vós, fariseus, isso não é para você. Foi escrito para estudarmos, para vermos como a justiça própria fez. Jesus falar assim, temos que aplicar corretamente. Quando alguém aplica de forma errada uma passagem da Bíblia para alguém, só traz problemas. Não existe nada errado com o argumento de Zofar. O versículo 17 diz, a vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã que brilha. Estava escuro para Jó. E ele diz, se agir assim, sua vida vai ficar mais brilhante. Isso é muito comum entre os legalistas. Eles usam muito esse argumento. Quando alguém está sofrendo, eles dizem, sua vida está tão ruim, isso é porque tem pecado na sua vida, tem alguma coisa errada que você fez. Há algum tempo atrás, um casal da nossa igreja perdeu uma criança. E alguém veio para essa família que estava ferida, dizendo que Deus tinha revelado que perderam a criança porque havia pecado na vida deles. Eu só descobri isso 2 anos depois dessa pessoa sair da igreja. Eu pensei, como pode alguém ser tão estúpido e ainda respirar? É alguém com uma cabeça tão estreita que pode ver pelo buraco da fechadura com os 2 olhos. Veja. Tem cristãos assim, com a mente muito fechada. Tudo é pecado, pecado, pecado. Se alguém sofre, é pecado. Perdeu o trabalho, é pecado, pecado. Até que acontece com elas. Já percebeu isso? Quando acontece com elas, não é mais pecado. São as pessoas. São elas que me perseguem e me traem. Sempre são os outros. Eu gostaria de ter tempo para analisar todo esse livro. Meu tempo está terminando, mas quero analisar o máximo que posso no livro. Mas são 42 capítulos, irmão. A genealogia de Jesus tinha 42 gerações. A Bíblia também diz que as paragens dos filhos de Israel, quando estavam no deserto,
Foram 42 durante os 40 anos. O número 42 significa coisas completas. O final da jornada. Na 42ª geração, veio a geração de Cristo. Assim nós vamos analisar os 42 capítulos. Se der, continuemos. Vou pular algumas coisas porque entendo que devo ir para os pontos que são mais importantes. Vamos ver uma ilustração que mostra Bildad, Zofar e Elifaz. Elifaz argumenta pela experiência, Bildad pela tradição, Zofar pela legalidade. Certo? Esses são os 3 tipos de pregação que temos no mundo hoje. Não somente argumentos dos amigos, mas entre nós existem os pregadores que pregam a partir da experiência. Por exemplo, minha esposa e eu temos feito isso por muitos anos e tem dado certo. Deu certo para você, não quer dizer que vai dar certo para todos, ok? Minha esposa e eu, é ela que cuida do dinheiro, ela guarda de forma segura, nosso casamento caminha muito bem porque ela guarda o dinheiro. Bom para você. É sua mulher, você que casou com ela, certo? Cada família é diferente. A Bíblia diz que os maridos devem amar a sua esposa. Como você faz isso, como administra a casa, isso fica a critério de vocês. O divórcio não é uma opção. Ok? Você está escutando? Mas outros argumentam através da tradição. É assim que temos feito. O pastor só pode ficar na igreja por 2 anos. Depois tem que ser mudado. Assim temos feito. Líderes de louvor só ficam por 5 meses. Depois mudamos. Por que mudam? Porque eles acabam ficando orgulhosos. E por que você que é superintendente tem estado nesse cargo há muitos e muitos anos? Cale a boca. Ok, esquece. Depois nós temos Zofar. Zofar era diferente. Ele argumentava a partir da legalidade. Argumenta a partir do legalismo. A lei ainda não havia sido dada, mas dá para ver o legalismo. De Zofar, ele dizia, se você fizer assim, ele era um idealista, certo? Ele pregava verdades religiosas, que não tinha nada de errado. Ele dizia o que era certo, mas foi aplicado de forma equivocada a esse justo. Não se aplicava a esse homem justo, ok? Vou chegar lá. Sabe a resposta que ele teve? Você, pregador, líder, quando você prega a partir da experiência, ou a partir da tradição, ou prega a partir do legalismo e tenta convencer as pessoas, a resposta é contrária. Sabe o que fez Jó? Jó ficou com tanta raiva. Você precisa ler o capítulo 29. Leia em casa o capítulo 29. Não tenho tempo para ler tudo, é um capítulo longo, mas eu posso dizer, nunca ninguém falou tanto de si próprio como Jó no capítulo 29. Sabe quantas vezes ele falou dele mesmo? Mais de 40 vezes num capítulo. Eu, meu, o que eu fiz, ele desafiou todos os argumentos da tradição, da experiência. Eu digo que, se você quer trazer alguém para um lugar de humilhação, quebrantamento diante de Deus, para um lugar onde as bênçãos de Deus possam vir sobre um homem, ele não seja machucado por essas bênçãos, conhecendo a fonte de toda a bênção. Se você quer que as pessoas que ouvem sua pregação reconheçam que Deus é a fonte, não pode argumentar da tradição, da experiência e da legalidade. Vocês me ouvem? Ah, depende de cada igreja tem tradição. É claro, isso não tem problema. As tradições não são coisas ruins. Se não cumprir as tradições, você vai morrer? O povo está cansado disso. A tradição celebra o nascimento de Jesus com muita pompa, mas seu nascimento não nos salvou. Foi sua morte e ressurreição que nos salvou. Vamos celebrar sua morte e ressurreição? Muitos pensam assim, mas não veem o culto de ceia. Nós precisamos de um tempo para pensar no seu sofrimento. Não é para ficarmos, é hora de meditarmos sobre o preço que ele pagou. Alguns dizem, mas pastor, aqui na igreja nós não temos vigília. Nós não temos essa tradição. Anos atrás encontrei um pastor de outra igreja. Ele tem vigílias e exige que os seus líderes venham. E eu perguntei a ele, no dia seguinte os líderes vão trabalhar? Ele disse, sim, vão. Como se dissesse, meus líderes se sacrificam. É verdade que os seus líderes se sacrificavam. E eu falei de muitos assuntos, depois eu perguntei a ele,
Eu disse, e o senhor, o que faz no dia depois da vigília? Ele disse, vou dormir. Algo não está certo com isso. Vigílias, eu não estou desfazendo-me das vigílias e nem falando contra as celebrações. Digo que não podemos brigar por causa da tradição. E Jó começou no capítulo 29 dizer o que ele fazia. Eu era os olhos dos cegos e os pés do aleijado. Quando o pobre clamava por ajuda, eu socorria. Isso era verdade. Jó era assim. Era esse tipo de homem. Não estou dizendo que ele não era, mas ele começou a valorizar muito isso. Ele esqueceu de Deus. No capítulo 29, ele falou 40 vezes sobre ele mesmo e só 5 vezes sobre Deus. Só mencionou Deus 5 vezes. Ou seja, existem pessoas na igreja que são justas, são íntegras, temem a Deus, se desviam do mal, mas são cheios de justiça própria. Se pedirmos que sirvam na igreja, eles querem ser benfeitores ou líderes. Só servem se puderem ser os benfeitores. Que o povo saiba que eu sou o benfeitor. Não vamos entrar nesse assunto por causa do tempo. Vamos continuar. Essa foi a atitude de Jó. Ele só queria falar de si mesmo. Ele disse, morrerei na minha casa finalmente. Ele só falava dele, dele, dele. Não estou dizendo que ele não fez boas obras. Ele era bom para com o pobre. Ajudava o ancião. Mas sua linguagem se tornou um pouco amarga depois do capítulo 29. No capítulo 30, 31 e 33, ele se tornou amargo. Começou a culpar a Deus e disse assim, quando eu chegava ao me verem, os jovens saíam do caminho. Agora os mais jovens zombam de mim. Tornei-me um provérbio entre eles. Os pais deles eu não permitiria estar entre os meus cães. Você escutou? Ele começou a ficar amargo. O fato é esse, se você argumenta ou prega a partir da experiência para transformar as pessoas, ou a partir da tradição, ou a partir da lei, isso produz o oposto. Eles se levantam cheios de justiça própria. Vejamos as respostas de Jó para os seus amigos. Jó respondeu, já ouvi muitas palavras como essas, pobres consoladores são vocês. E ele não estava errado. Esses discursos inúteis nunca acabarão. O que o leva a continuar discutindo? Se estivesse em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Isso é verdade. Se você estivesse no lugar de Jó, agiria do mesmo jeito. O que mais disse Jó? Ele disse, até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me envergonharam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que eu me desviei, meu erro só interessa a mim. Se é verdade, ele disse. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal. Ele disse, Deus me tratou mal e me envolveu na sua rede. Deixe-me afirmar, o problema dele não era Deus, era o diabo. Olhe para mim. Deixe-me dizer algo sobre a natureza humana, ok? Talvez não você, seu vizinho, que está ao lado. Vou dizer algo. Qual o nosso problema? Que preferimos condenar a Deus do que nos condenar. Preferimos nos justificar e condenar a Deus. Ou seja, eu tenho razão. Qual o problema de Deus? Davi foi diferente. Quando ele pecou, no Salmo 51, a Bíblia registra para nós, Davi disse, pequei contra ti somente e fiz mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Ele justificou a Deus. Deus, o que o Senhor diz é verdade. O Senhor não erra. Eu não posso culpá-lo. Eu não entendo tudo agora, mas o Senhor é um Deus compassivo. Para crédito de Jó, ele disse assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó estava errado 50%. Foi o Senhor que deu, mas não foi ele que tirou. Muitas pessoas dizem isso nos funerais, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E os ilutados filhos, vendo sua mãe sendo sepultada, escutam dizer, o Senhor deu, o Senhor tirou? Por que deu então? É esse o Deus que você quer servir? Os seus amigos, quando dão algo, não pedem de volta.
Mas Deus não é assim. Quando Ele dá salvação, é salvação eterna. Correto? Deus não é aquele que dá e depois tira. Mas, Pastor Prince, está na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia. Mas não foi Deus que disse. Foi Jó que disse. Jó falou. Mas adiante Deus disse para Jó, não falou corretamente a meu respeito. Ok? Vamos tentar finalizar, se for possível. Mas quero introduzir outro personagem. Enquanto os três amigos falavam, existia um jovem profeta. Seu nome era Eliú. E Eliú disse assim, ele estava calado e ele ouviu o discurso de Jó. Primeiro, aquele jovem ficou com raiva de Jó, porque Jó se justificava e condenava a Deus. Então ele se dirigiu aos três amigos. Ele disse, nada do que falaram pode ajudar a Jó. Ele disse, eu me calei porque sou jovem. Os que têm idade deviam falar. Vamos ler o versículo 4 de Jó 32. Vejamos o que ele diz no versículo 4. Eliú tinha ficado esperando para falar porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Verso 6. O jovem Eliú, filho de Baraquel, disse, Baraquel é um nome bonito, quer dizer, bênção de Deus. Ele disse, vocês têm idade. E ele cantou a música, eu sou jovem, vocês são velhos, meus amigos. Eu sou jovem, disse, eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer o que sei. Os que têm idade é que devem falar, os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem e o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Não são só os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. E ele começou a falar muitas coisas. A propósito, ele era um tipo de Cristo, o mediador. Quando ele falou, quando os amigos falaram, Jó respondeu com justiça própria. Quando Eliú falou, Jó não respondeu. Jó sabia, apesar de ainda não estar no lugar da completa humildade, ainda não entendia que não era nada sem Deus, ainda tentava valorizar as coisas boas que estavam nele, certo? Mas ele não argumentou com Eliú. Não falou nada. Eliú disse algo precioso. Para os que estão sofrendo, para aqueles que estão doentes, escutem. O diabo vem e diz, está assim por causa do pecado. Apesar de não ter consciência de pecados recentes, ele aponta para pecados do passado, anos atrás. Se você disser que pecado cometi no passado, ele vai dizer, foram pecados dos seus pais. Muitos ensinam isso, maldição de gerações. Voltam para a lei. Paulo não pregou isso, Pedro também não. Cristo nos libertou da maldição da lei. Veja, esses ensinamentos fazem mal às pessoas. No lugar de ajudar, atrapalham. Se estiver doente, saiba, não é a vontade de Deus. Deus quer a sua saúde, certo? Jó ficou bom, foi curado das feridas, se tornou super saudável e viveu 140 anos, certo? Mas antes de concluirmos, já vamos terminar, quero mostrar o que Eliú disse sobre o mensageiro de Deus. É isso que ele disse. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil. Nos versículos que antecedem, um homem está na cama sofrendo. Um homem cujos ossos apareciam. Aproxima-se da cova da morte. E aí Eliú diz, havendo, porém, um anjo ao seu lado, como um mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo ao seu respeito, não a respeito do homem. Quando alguém está sofrendo, não vá à pessoa e diga o que ela fez errado. Não fale do que ela não fez certo, porque não tem nada a ver com ela, tem a ver com Ele, o Senhor Jesus, amém? Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil. Sou grato a Deus porque está escrito um dentre mil. Eu me sinto um dentre mil. Deus está levantando muitos nesses últimos dias. Jovens que são um entre mil nas suas cidades. Nas províncias e vilas ao redor do mundo. São um entre mil. São pregadores, mensageiros de Deus. Dizendo ao homem que não tem nada a ver com eles, mas com a justiça de Deus. A integridade de Deus, que chega ao homem como uma dádiva. Quando esse mediador fala isso para o homem,
ele recebe graça para viver. A Bíblia diz, poupam de descer a cova. Encontrei resgate para ele. Eu encontrei resgate. A palavra resgate no hebraico é expiação. Você sabe por que Deus é justo quando cura o homem pecador? Porque ele já encontrou o resgate. O preço pela sua saúde, o preço por sua boa vida, o preço pelo seu casamento maravilhoso, o preço por filhos abençoados do Senhor, o preço para ter dias de céu na terra, não será um mar de rosas, poderá ser perseguido por sua fé. Esse é o único sofrimento que Jesus diz que podemos sofrer, a perseguição. Amém? A razão para todas essas bênçãos preciosas que Deus nos dá é porque Deus encontrou o resgate. Deus diz, encontrei o resgate. Ok? Deus diz para esse enfermo, nos versículos anteriores dizem que os ossos lhe aparecem. Ele diz, esse homem está sofrendo, está próximo à cova da morte, seus ossos aparecem, mas se alguém falar para ele a respeito da justiça de Deus, Deus encontra o resgate e diz que o poupa de descer a cova. Então sua carne se renova voltando a ser como criança. E ele se rejuvenesce. Seja de acordo com a tua palavra na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você não gostaria de reivindicar isso? Quer tomar posse? No momento você está magro. Seus ossos aparecem. Todos os relatórios médicos são negativos. O diabo ataca lá de baixo, mas a voz do céu fala com você. Eu encontrei o resgate. Vou curar você e sua carne se renova, voltando a ser como de uma criança. Quando eu seguro meu filhinho Justin, suas mãos são tão macias, como tofu. Macia. E eu digo, que pele renovada de uma criança. Então eu olho para o meu rosto e tento me esconder. Peço para Deus renovar minha juventude. Semana passada apareceu uma espinha. E dias depois apareceu uma outra espinha aqui. Eu disse, que maravilha, nessa idade estou com espinhas, isso é muito bom. Deus está me renovando. Está na Bíblia, na palavra inspirada pelo Espírito Santo. Creia nessa renovação. Eu vou orar por você no final do culto. Eu creio que Deus confirma a palavra pregada. Amém? Muito bem, glória a Deus. Esse foi o ministério de Eliú. Depois de Eliú terminar, Deus começou a falar. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe uma pergunta e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os seus limites vai ver que você sabe. Claro que não sabia. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Eu gostaria de ter tempo para falar de tudo o que Deus falou para Jó. Quais os argumentos de Deus? Deus não apresentou suas imperfeições. Deus falou da sua grandeza e da sublimidade de suas maravilhosas criações. Quem é como Deus? Sua sabedoria é perfeita. Sua compaixão não falha. Deus disse, você prefere me condenar? Vejamos outra coisa que Deus disse para Jó. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Existem pessoas que a Bíblia condena o comportamento deles e eles apontam para a Bíblia e dizem, isso é antiquado. Em outras palavras, condenam a Deus para se justificarem. Como se a Bíblia estivesse errada. É minha vida que está errada. A Bíblia dura mais do que você. Depois de você partir, lembre-se, todos vamos morrer. Não precisa ser com enfermidade. Todos vão morrer. Se Jesus tardar, todos um dia morrerão. A verdadeira vida está por vir. Essa vida é temporal. Suas realizações não significam nada. O que você precisa nessa vida é conhecê-lo. Deus nos ama. Deus é compassivo. E ele falou do meio da tempestade. E falou de uma criatura chamada Leviatã. E outra criatura chamada Behemote.
Os eruditos querem saber que criaturas são essas e não sabem, mas é um tipo do diabo. O que Deus dizia para Jó é que se ele confiasse na sua justiça, não seria páreo para o diabo. Certo? Ele já existe há muito tempo, você não pode vencê-lo. Mas lembre disso, comigo, o diabo não é páreo. Vou falar algo sobre Deus, certo? Muitas e muitas vezes. E Satanás, que apareceu no início do livro. Já notou que Satanás é um perdedor? Já percebeu isso? Notou que Satanás tentou atacar Jó e ele acabou encontrando Deus? Ele veio contra Adão e Eva, certo? Para tentá-los a comer o fruto. O que aconteceu? Como resultado, a promessa do Messias chegou, anunciando o fracasso do diabo. Satanás tentou o rei Davi para numerar o povo, resultando em morte. Como resultado daquele incidente, Davi ofereceu na montanha que se tornaria o lugar do templo. Ele instigou a Pedro. Jesus disse: Satanás quer se lindar contigo, Pedro. Ele pediu por você, para peneirá-lo como trigo. Por causa daquele incidente, no lugar de perder sua fé, os irmãos foram fortalecidos. Finalmente, lá na cruz, Satanás pensou que a cruz seria sua maior e gloriosa realização, acabar com o Filho de Deus, a pessoa mais boa que caminhou nessa terra. Ele pensava que era o fim. A cruz se tornou o instrumento da nossa salvação. E o sangue derramado nos purificou. O diabo sempre perde. Ele pensou que poderia falar mal para Deus de Jó. Ele pensou que podia ameaçá-lo. Ele fez tudo isso, mas por fim se encontrou com Deus poderoso e não com um homem fraco. No fim, ele sempre encontra Deus. Ele pensou que lidava com um homem, mas Deus apareceu. Não esqueça disso. Tá bom? Você sabe o que é descrença? É ter uma opinião mais alta de você e menor com respeito ao que Deus diz. Isso é descrença. Quando entende isso, vê como a descrença é terrível. Tem gente que se justifica mais do que a Deus. Meu querido amigo, se você quer ser abençoado mais do que jamais imaginou, aprenda a concordar com Deus. Se Deus diz que você é pecador, diga: eu sou. E você se encontra em paz. Amém? Quando vierem pensamentos ruins, não precisa ficar chocado. Alguns dizem: como pude pensar isso? Como isso aconteceu? Como pude pensar isso? Ficam em choque com eles mesmos por terem maus pensamentos. A Bíblia diz que em sua carne não habita bem algum. É por isso que Deus quer que nos aproximemos dele como nosso justificador. Se se apresentar diante de Deus como juiz, não será salvo. Se apresentar como seu justificador, não se perderá. Se Deus o justifica, quem o condenará? Deus apareceu e declarou sua glória, sua majestade, demonstrada em sua criação. E no final, Jó respondeu assim, dizendo: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Muitos são assim, conhecem a respeito de Deus de segunda mão. Sabemos sobre Deus pela pregação de outros. Quando passamos por um problema, conhecemos a Deus. Aprendemos o seu amor e compaixão. Que ele não é nosso problema, ele é a resposta. Ele disse: mas agora meus olhos te viram, eu ouvi a teu respeito. Existem muitos crentes justos ao redor do mundo, não são somente justificados, mas são íntegros, mas são orgulhosos, têm uma posição de orgulho, orgulhosos da roupa, da denominação, da igreja. Alguns perguntam: qual o tamanho da sua igreja? Eu não gosto de falar disso. Quando prego em algumas conferências, eu digo: a menorá não tem medida, só peso. É um tipo da igreja. Não importa o tamanho do castiçal.
A Bíblia não registra a medida, só o peso. Amém? Na verdade, o tamanho da igreja não é tão importante. Sua igreja é isso ou aquilo, eu deixaria tudo se Deus me mandasse sair. Vá para outro lugar, eu iria. Amém? Não disseram amém, eu gostei disso. Amém. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Recebi a revelação da sua bondade, do seu poder, e apesar de ser poderoso, eterno. E ele disse, meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Quer dizer, ele se condenou. Me escuta. Essa condenação é dizer, eu sou tão ruim, eu sou isso, aquilo, não sou inteligente, minha aparência não é boa, não sou forte, não sou culto. Para com isso. Essa condenação mata. Diante de Deus, você já disse, quando pego seu filho no colo, eu não tinha nada, Senhor. O que eu tenho vem de ti. Já fez isso? Mas, pastor, fui eu que construí isso. Esse negócio foi construído com a minha inteligência. Mas ninguém vence sozinho, tem sempre alguém para ajudar. Herança, os pais, alguém, um amigo, uma informação que recebeu, mas a fonte de tudo é Deus. E Deus pode tirar. Isso Deus pode tirar. Ele não tira a vida. Amém? O fôlego usado para profanar o nome de Jesus foi dado por Deus. Usam o fôlego para blasfemar. Eles estão certos, Deus está sempre errado. Você pode usar as mídias sociais, é uma forma de fazer o mundo ser menor, compartilhar informação, mas quando usa as mídias sociais e começa a se justificar e condenar as pessoas, muita gente afirma, eu estou sempre certo, os outros estão errados. Mesmo que alguém esteja errado. Escute isso. Quando você publica e diz que eles estão errados, você fica errado. Só tem um bom Deus. E Ele entregou Jesus para ser nossa justiça. Você quer experimentar a paz e a alegria como nunca antes, de forma contínua? Quer experimentar profunda paz? Aprenda a dizer, Senhor, pode tomar esse carro. Eu nunca teria esse carro se não fosse o Senhor. A roupa que visto, eu não teria se não fosse o Senhor. Baixe a sua cabeça não como ritual e diga, Senhor, essa comida é muito boa. Muitos não têm o que comer. Alguém diz, isso é tão pequeno. As pequenas coisas mostram a você que você é devedor para com Cristo e sua graça. Quando Deus vê isso, o que Ele faz? Vamos ver o que diz a história. No momento que disse essas palavras, veja o que o Senhor fez. O Senhor o tornou novamente próspero, depois que orou por seus amigos. E Deus lhe deu o dobro do que tinha antes. Ou seja, o que aconteceu depois disso é que Deus disse aos 3 amigos, vocês não falaram bem de mim. Agora, antes de fazer algo por vocês, tragam oferta queimada para Jó. E deixe Jó orar por vocês. E Bildade, Zofar, e ele faz rapidamente e trouxeram as ofertas para Jó, e Jó orou pelos seus amigos. Lembre-se, mesmo para aqueles que ensinaram de forma equivocada, o antigo líder da denominação ou da igreja, não guarde rancor, ore por elas. Quando Deus mudou a sorte de Jó, quando o Senhor restaurou a sua prosperidade, depois que orou por seus amigos, o Senhor lhe tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Quando estiver na clínica, ore pelas outras pessoas, ore para que sejam curadas. Amém? Deus muda a nossa sorte quando oramos pelos outros. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor deu em dobro tudo o que tinha antes. Verso 12... O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas. No início da história, ele tinha 7 mil ovelhas. 6 mil camelos. Antes, ele tinha 3 mil camelos. 1000 juntas de boi. No início, ele tinha 500. 1000 jumentas. Antes, ele tinha somente 500. Tudo foi dobrado. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Deus não somente abençoou com quantidade, mas com qualidade. As 3 filhas, o nome delas é dado. Querem Rapuque, Gemima e Késia. Olhe como elas eram. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas quanto as filhas de Joseph, ou melhor, de Jó.
E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Uau! Mulheres bonitas. Quem disse que Deus não concede beleza? Está na Bíblia. Se você pensa que é feio e seus amigos concordam, primeiro, eles são pobres confortadores. Depois, você pode pedir a Deus. Pode pedir a Deus. Existem belezas naturais. Está no DNA da família. Alguém nasce belo. Mas quando gastamos tempo com essas pessoas, parece que é só casca. Tem pessoas que encontramos, não têm tanta beleza física, mas quando as conhece, elas são atrativas. Elas brilham. As mulheres sabem disso. Quando vem nas novelas uma pessoa que não é tão bonita, mas é o herói, depois de alguns capítulos já está apaixonada por ele. Certo? Depois de dizer tudo isso, alguns estão dizendo, sim, tem esperança para mim. Sim. Não peça somente favor, peça beleza, amém? A beleza foi parte da bênção, está no verso 15. Certo? Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e descendentes deles até a 4ª geração. Lembra o que a Bíblia diz? Olhe para o final, o Senhor é compassivo. Então morreu em idade muito avançada. Alguns vivem muito, mas sem satisfação. Ele viveu com satisfação. Amigo, se está passando por um problema, vai ter um fim. Deixe-me deixar bem claro que algumas coisas que aconteceram com Jó não podem acontecer conosco. Porque Jesus está à destra do Pai. Mas a tribulação manifesta a nossa justiça própria para que lidemos com ela. Pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deixe-me sugerir algo. Ao invés de passar por todo esse processo, pule para o capítulo 42 e diga, Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado. O Senhor é a minha justiça. Eu me arrependo no pó e na cinza. O que o Senhor diz é certo, Senhor. O que eu sou vem de Ti, o que eu tenho também vem de Ti, Senhor. Por que não pular isso? Não passe por isso. Vá para o capítulo 42. Amém? Glorifiquem ao Senhor, irmãos. Nós chegamos no capítulo 42. Aleluia! Eu orei dizendo, Senhor, como posso abordar 42 capítulos? 42. Concluir em um dia, mas conseguimos. Glória a Deus. Foi a graça e a unção de Deus. Glória a Deus. Igreja, olhos fechados e cabeças baixas nesse lugar. Eu quero dizer algo para você. Eu quero orar por você por duas coisas. Posso? Quero orar para que Deus faça sua carne se renovar como de uma criança. Alguns não creem nisso. Isso está registrado na palavra de Deus. Carne renovada como de uma criança. Orar para que Deus restaure você para os dias da sua juventude. Muitos vão correr aqui para frente. Orar para que a beleza do Senhor venha sobre você. Amém? Por que você não aproveita e diz agora para o Senhor, Senhor, porque sou impaciente com o próximo. A sabedoria que possuo vem do Senhor. Essa chamada vem do Senhor. Existe orgulho em mim? Estou presunçoso? Orgulho do meu status, da minha posição? Se amanhã eu perder tudo, quem serei eu? Pai, eu gosto de servir somente quando sou reconhecido. Não sirvo incondicionalmente. Eu sou daqueles que querem que as pessoas saibam que eu contribuí. E que o que recebe saiba que foi eu que dei para receber de volta. Qual é a minha motivação? Eu me importo com os outros? Senhor, o Senhor sabe. Sem Ti não sou nada. Às vezes uso as suas bênçãos em benefício próprio. Quero declarar algo. Jó temia pelos seus filhos antes de passar pela tribulação. Acordava cedo toda manhã para oferecer sacrifícios. No final, não o vemos mais preocupado com os filhos. No final de toda a sua tribulação, o medo que você tinha, até pelos seus filhos, desaparece. Ou seja, o temor pelos seus filhos é um sinal de justiça própria. Não pergunte por quê, não tenho tempo para responder. No final da sua tribulação, não temia mais pelos seus filhos. Não olhava para eles com temor, mas com admiração. Eles eram lindos.
por dentro e por fora. Seus amigos se reconciliaram com ele. Oh, como queremos esse final feliz. Vamos chegar no capítulo 42. Passar rapidamente pela tribulação e chegar lá. Ou então a jornada será longa. Não por causa de Deus, mas por nós. Por nossa teimosia de nos justificar e condenar a Deus. Por que não agir assim no seu casamento? Por que não tomar a responsabilidade? Por que não parar de condenar seu cônjuge? E dizer, Senhor, tem gente que quer ser casada e não é. Eu tenho um cônjuge. É bem verdade que ele não é perfeito, mas ele volta para casa e... Estou disposto a aprender, Pai. Eu quero reconhecer meu erro. Ser o primeiro a dizer desculpa. Eu tenho medo que ele se aproveite de mim. Vou deixar esse medo de lado e vou pedir desculpa. Meus queridos irmãos, o Espírito de Deus está trabalhando em nós. Nosso Deus nos corrige. Hebreus 12 fala da correção. Deus está nos corrigindo agora. Se você está aqui, meu amigo, e diz, eu não sou crente, mas descobri que Deus encontrou um resgate. Isso é verdade, amigo. Não fomos nós que encontramos um resgate. Nosso resgate não seria perfeito, mas o próprio Deus encontrou o resgate. O seu próprio Filho, Jesus Cristo, que ele enviou como propiciação. É uma palavra difícil, mas quer dizer, morreu na cruz para ser o sacrifício que nos livrou da ira de Deus e trazer a bênção de Deus sobre nós. Amigo, se apresentar diante de Deus hoje, ele sendo seu juiz, não será salvo. Mas hoje Deus não é o seu juiz, ele é o seu justificador. Apresente-se diante dele como o seu justificador. Deus é seu justificador e você não pode se perder. Você não pode se perder. Se essa pessoa é você, e você quer essa experiência, ore comigo agora, do seu coração. Diga, Pai Celestial, Deus Pai, lhe agradeço pela palavra hoje. Obrigado pela dádiva do seu Filho, meu Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é meu Senhor. Eu creio que Ele morreu na cruz por meus pecados. Ele morreu no meu lugar. Ele quis, Ele me amou tanto, o Senhor o enviou. Obrigado, Pai, pelo grande amor por mim. O Senhor é um Deus compassivo, cheio de bondade. Obrigado, Pai, pela dádiva do seu Filho. Obrigado, Jesus, por morrer por meus pecados. Obrigado, Pai, por ressuscitar Jesus dos mortos. Todos os meus pecados, passado, presente e futuro, já foram tirados. Fui perdoado, porque a expiação, o resgate, Jesus Cristo, é maior do que os meus pecados. Obrigado, Pai. Eu aguardo uma vida abençoada, mais abençoada do que antes. Em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém, amém. Levante sua mão nesse lugar. Vamos ter uma grande semana, amém? Lembre-se disso, Deus é bom, Ele nos ama muito. Ele não vai nos disciplinar, a não ser que Ele veja algo nos ferindo nossos amados. Às vezes algo entra na nossa personalidade e caráter que se torna doloroso para a nossa família. Não somos a mesma pessoa, não somos mais divertidos. Deus nos ama tanto que trata esse problema. Muitas vezes parece que você está desapontado com seus amigos, desapontado com as pessoas. Por que não olhar para cima e dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Aquele amigo pode ajudar você. Talvez um familiar possa ajudá-lo. Deus lhe ama tanto, não fará nada que não seja necessário. Lembre-se, Ele não vai usar acidentes ou enfermidades. Vai usar sua palavra para disciplinar. Outras vezes, circunstâncias. Vamos chegar a esse lugar rapidamente. Quero orar para Deus renovar a sua juventude e fazer a sua carne ser renovada como a de uma criança.
Muitos estão pedindo isso. Vamos orar. Deus, a tua palavra diz que o Senhor confirma a palavra com sinais e maravilhas. Deus, em nome de Jesus, confirma agora a sua palavra, porque temos um mensageiro, temos um intérprete, temos um mediador, temos um intermediário. Um entre mil, Senhor. Ninguém é como Jesus. E porque o possuímos, o Senhor encontrou um resgate. E agora o Senhor pode ser gracioso para conosco, Pai. Pai, nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus que a nossa carne seja renovada como a carne de uma criança. Nossa saúde seja melhor hoje do que era, Senhor, quando éramos jovens. Saúde e robustez, Senhor. Devolve para nós os dias da nossa juventude, Senhor. Dias de tranquilidade, de energia e de força. Dias em que a honra prevaleça em tudo que fizermos. Pai, obrigado pela semana. Protege o teu povo, Pai. Todos que estão ouvindo a minha voz, Senhor, onde estiverem, protege o Senhor. Protege o seu povo de toda enfermidade, doença, contágio, de acidentes, perigos e males, porque o Senhor é a nossa habitação, é o nosso lugar seguro e a nossa fortaleza. Certamente, Deus livrará você durante esta semana, você e os seus amados, de todo perigo, de todo mal. O Senhor lhe favoreça e sorria para você, e conceda sua graça sobrenatural. O Senhor levante a sua face sobre cada um de vocês e conceda a você e sua família sua shalom, paz e plenitude. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Até a próxima vez. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Today, receive Joseph's brand new 3-CD audio series as a thank you for your gift of any amount to the ministry. As you wait on the Lord for your breakthrough, discover how listening to God's Word can give you a faith boost and help unlock His flow of supply in your area of need. Call now and you will also receive a bonus, Your Miracle is in Your Mouth book. How many want God to work miracles amongst us all the time? And works here is continuous tense. God works miracles in us, around us, for us, through us, all the time. And for a gift of $75 or more, you'll get the Rest and Receive package. Find out more about how your miracle is not dependent on your faith, but on Jesus' work on the cross. As you rest in God's faith and experience His shalom peace, know that He is working all things together for your good, even when you can't see it yet. Request these faith-building resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. The Promised Land, the land of the Bible, the very land through which our Lord Himself walked. Hi, I'm Joseph Prince, and I'll be your personal guide, helping you discover the land of Israel. My brand new book, Expedition Promised Land, Walk Where Jesus Walked. As we explore Israel together through this book, my prayer is that you will see a living Savior in this ancient land. Filled with stunning photographs, page after page, and breathtaking video footage, this book will help you visualize what it'll be like to be at many different locations around Israel. My team and I have also included helpful maps, diagrams, illustrations, and Bible timelines. These visual aids will give you a better understanding of the historical and spiritual significance of the sites. I pray that you'll walk away encountering our living Savior afresh as we journey to this beautiful land
that he himself walked upon. Get your copy today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org/new book today. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.